Na vastidão da internet, somos constantemente bombardeados por conteúdos que mexem com nossas emoções e com nosso senso de identidade. Essas inspirações, que podem parecer aleatórias ou triviais, aos poucos moldam nossos gostos, nossos estilos e até mesmo a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Elas se transformam em estéticas, pequenas cápsulas de cultura e emoção que nos conectam com algo maior, algo que não podemos explicar completamente, mas que sentimos profundamente. Porém, em meio ao vasto azul que é a internet, muitas ideias são criadas com intuitos distorcidos, que vão além do simples desconforto e trauma. Nesse vídeo vamos explorar o misterioso iceberg das estéticas ou cores da internet. Lembrando que não deu para abordar todos num vídeo só, então se você gostar desse vídeo, me conta aí nos comentários para que eu possa trazer uma parte 2. Vaporwave é uma estética que surgiu por volta de 2010, misturando elementos do retrofuturismo e da nostalgia das décadas de 80 e 90. Ela se caracteriza por uma estética visual que inclui gráficos de computadores antigos, como o Windows 95, comerciais de TV, animes como Sailor Moon e Neon Genesis Evangelion e até ambientes de shopping. A trilha sonora geralmente remixa músicas de elevador, jazz suave e funk dos anos 80, desacelerando e distorcendo para criar um sentimento de melancolia e distanciamento. Além do visual nostálgico, Vaporwave é envolvido em debate sobre a sua relação com o capitalismo. Enquanto alguns veem a estética como uma crítica ao consumismo e à cultura corporativa, outros enxergam como uma celebração dessas mesmas coisas. Independentemente da interpretação, Vaporwave continua sendo uma das estéticas mais difundidas, presente em memes, arte e comunidades online. Cyberpunk é uma subcultura estética que mistura alta tecnologia e baixos padrões de vida. Surgiu nos anos 80 e é caracterizado por temas como distopias urbanas, megacorporações dominando o mundo, inteligência artificial e ciborgues. A estética foca em uma sociedade futurista decadente, onde a tecnologia avançada, como implantes cibernéticos e realidades virtuais, contrasta com a desigualdade social e a decadência moral. É muito influenciada por obras como o filme Blade Runner e os livros de William Gibson, como Neuromancer. No cyberpunk, os protagonistas costumam ser anti-heróis vivendo à margem da sociedade, muitas vezes lutando contra sistemas opressivos. Apesar do tom sombrio, a estética também celebra a fusão entre o ser humano e a máquina, explorando as consequências éticas e filosóficas dessa relação. Cottagecore é uma estética que romantiza a vida rural simples, desconectada da tecnologia e das pressões urbanas. Popularizada na internet por volta de 2018, ela é marcada por uma idealização do campo com imagens de jardins, cabanas e atividades manuais como jardinagem e artesanato. A estética abraça o conforto, a sustentabilidade e o contato com a natureza, evocando uma sensação de tranquilidade. Apesar de parecer apolítica, Cottagecore tem sido associado a uma rejeição ao ritmo acelerado da vida moderna e até a uma crítica ao capitalismo, promovendo o escapismo e a sustentabilidade. Também foi amplamente adotado por comunidades LGBTQ+, que encontram na estética uma forma de imaginar uma vida de paz e segurança. Fairycore é uma estética que busca capturar a essência mágica e etérea do mundo das fadas, conectando-se profundamente com a natureza e o encantamento. Surgiu nas redes sociais como Tumblr e Instagram por volta de meados de 2010, influenciada por uma crescente nostalgia por contos de fada e pela ideia de escapar da vida urbana moderna. A estética se concentra em ambientes de florestas, luz suave, cogumelos, flores e criaturas mitológicas. Visualmente, inclui tons pastéis, transparências e roupas leves e esvoaçantes. Fairycore reflete um ideal romantizado de harmonia com o mundo natural e celebra a magia no cotidiano. Além de oferecer escapismo, Fairycore também está associado a uma visão positiva de simplicidade e conexão com a natureza. Kidcore é uma estética que celebra a nostalgia da infância, inspirada principalmente pelos anos 90 e início dos anos 2000. Ela foca em temas coloridos e lúdicos, muitas vezes conectados à cultura pop infantil, como brinquedos, programas de TV e elementos da vida escolar. A estética tem como característica visual o uso de cores primárias e vibrantes, além de ícones como ursos de pelúcia, blocos de montar, adesivos e animações clássicas. Surgiu como um movimento de nostalgia nas redes sociais, oferecendo uma fuga por uma época mais simples e despreocupada. Além da nostalgia, Kidcore também abraça o caos e a energia despreocupada da infância, muitas vezes desafiando as normas adultas de estética e comportamento.
Popular em plataformas como Tumblr e Instagram, a estética é especialmente atraente para aqueles que buscam se reconectar com a inocência e alegria de sua infância, ou que desejam incorporar elementos infantis no dia a dia como forma de expressão social. Esses que dispensam apresentações aparecem juntos devido aos 2 vídeos aqui no canal, mas se você é novo aqui eu vou explicar eles brevemente. Dreamcore e Weirdcore são estéticas intimamente relacionadas que exploram temas de surrealismo e estranheza. Dreamcore foca em sonhos e atmosferas oníricas, evocando paisagens etéreas e sensações desconexas, como estar em um sonho vago e distorcido. Ele muitas vezes utiliza fotos de espaços liminares, que parecem familiares, mas vagos e irreais. Weirdcore, por sua vez, leva esse conceito adiante, enfatizando o desconforto e o bizarro. Ele utiliza elementos nostálgicos da internet antiga e imagens de baixa qualidade, ou glitches, para criar uma sensação de estranhamento. Ambas essas estéticas evocam um sentimento de desorientação e incerteza, com Dreamcore tendendo para o misterioso e o sonhador, enquanto Weirdcore abraça o caótico e o perturbador. Glitchcore é uma estética visual e sonora que gira em torno da distorção e falhas digitais, como glitches, bugs e erros tecnológicos. Inspirada na estética da era digital e nas falhas de softwares e dispositivos, Glitchcore usa defeitos visuais como pixels corrompidos, linhas distorcidas, falhas de áudio e interrupções visuais para criar uma sensação de caos e ruptura. Ele frequentemente envolve o uso de colagens digitais, cores neon e efeitos visuais que simulam um erro de programação. Essa estética reflete a imperfeição tecnológica e é comum em mídias como vídeos musicais, artes digitais e cultura meme, evocando tanto nostalgia quanto desconforto com o avanço da tecnologia. Soft Apocalipse é uma estética que imagina cenários pós-apocalípticos de forma mais tranquila e melancólica, em vez de violência e caos típico desse gênero. Ela retrata um fim do mundo mais sutil e lento, com a natureza recuperando espaços urbanos abandonados e pequenas comunidades tentando sobreviver em harmonia. A estética visualiza paisagens devastadas, mas com beleza, onde o verde cresce sobre a decadência humana. Há uma sensação de solidão, introspecção e adaptação em vez de desespero. O foco está em um colapso gradual, muitas vezes causado por mudanças climáticas, crises econômicas ou falhas sociais, criando uma atmosfera de serenidade misturada com a saudade de um mundo perdido. Uncanny Valley é um conceito que descreve a sensação de estranheza ou desconforto que as pessoas experimentam ao ver robôs, animações ou figuras humanas que são quase, mas não exatamente, idênticas aos humanos. O termo foi proposto pelo roboticista japonês Masahiro Mori em 1970. Ele sugere que, à medida que uma réplica se aproxima da aparência humana, nossa empatia por ela aumenta, mas quando ela fica muito próxima de ser real, porém não perfeita, surge uma reação de repulsa ou desconforto, o que ele chamou de vale inquietante. Voidcore é uma estética que explora o vazio, tanto físico quanto emocional, retratando sentimentos de solidão, niilismo e desconexão. Ela se caracteriza por ambientes desolados e escuros, paisagens vazias e minimalismo extremo, criando uma sensação de ausência e abandono. A estética é visualmente composta de cores escuras, paisagens sem vida, edifícios vazios ou em ruínas, e simboliza a insignificância e o vazio existencial. Influenciada por filosofias nihilistas, Voidcore busca expressar a falta de propósito e o desespero no mundo moderno, sendo uma forma de representar crises existenciais e a alienação emocional. Deeper Dark Academy é uma variação mais sombria da estética Dark Academy, explorando temas como a morbidez, a obsessão pelo conhecimento, a morte e o mistério. Enquanto Dark Academy foca no amor pelo estudo clássico e pelas artes em ambientes góticos e acadêmicos, o Deeper Dark Academy aprofunda-se em aspectos ainda mais sombrios, como a transgressão moral, decadência e uma busca quase fatalista por significado. As influências vêm de obras de literatura gótica, filosofia existencialista e temas de ocultismo. Visualmente, a estética apresenta uma paleta ainda mais escura e misteriosa, com ambientes antigos, bibliotecas mal iluminadas e elementos de mistério e perigo. Gorokawa é uma estética japonesa que combina elementos de grotesco, goro, e fofura, kawaii, criando um contraste entre o perturbador e o adorável. Ela mistura imagens ou conceitos assustadores, macabros ou deformados, com características fofas e infantis.
O termo é comum em várias formas de arte e moda no Japão, como o uso de bonecas assustadoras, figuras de animais fofos com traços distorcidos e roupas que misturam delicadeza com temas macabros. A estética desafia a ideia convencional de beleza, combinando o desconforto com o encantador, criando uma dualidade visual única, e está presente em vários jogos populares, como Doki Doki, Omori, Frambow e Yumeniki. Aviso: este nível contém tópicos sensíveis e pode ativar gatilhos. Se você é sensível a tópicos envolvendo vida e traumas, sugiro que pare de assistir por aqui. Sua saúde mental é muito mais importante do que um vídeo do YouTube. A estética deathcore evoluiu ao longo dos anos, refletindo a mistura do death metal e metalcore. Desde a sua origem nos anos 2000, o estilo visual foi marcado por uma atitude agressiva e sombria. No início, as bandas e fãs adotavam elementos do metalcore e death metal, como roupas pretas, camisetas de banda e influências góticas. Com o tempo, a estética foi se tornando mais extrema e grotesca, incorporando tatuagens visíveis, piercings e um visual muitas vezes desleixado, com cabelos compridos ou raspados e cores ousadas. A temática de morte e violência não só influenciou a música, mas também as artes visuais associadas ao gênero, como capas de álbuns com imagens macabras e visuais inspirados por filmes de terror, gore e iconografia mórbida. A estética deathcore reforça a agressividade e o peso emocional da música, transmitindo uma mensagem de rebeldia e choque. Ethereal Death é uma estética que une a beleza transcendental com a presença da morte, misturando o sobrenatural e o etéreo com temas de mortalidade e decadência. Originada em comunidades de arte digital e subculturas góticas, a estética reflete um fascínio por fantasmas, espíritos e a ideia de vida após a morte, tudo envolto em uma aura de serenidade misteriosa. Suas influências incluem mitologias antigas sobre o além, bem como a representação de fantasmas em várias culturas, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo angelical e sombria. A estética é controversa por sua romantização da morte e do pós-vida, muitas vezes tocando em temas como o suicídio e a aceitação da mortalidade de uma maneira que alguns consideram perigosa ou insensível. Ela tem sido criticada por glorificar a ideia de morte, o que pode levar à descontextualização de questões graves de saúde mental. Apesar disso, para muitos, a estética serve como uma reflexão profunda e introspectiva sobre a mortalidade, o espírito e o além. Gorecore é uma subcultura que mistura a estética de terror, violência gráfica e temas macabros, inspirada por filmes gore e algumas vertentes da música extrema, como death metal e grindcore. O visual é fortemente marcado por roupas rasgadas, maquiagem sangrenta e uma estética inspirada em zumbis, ferimentos e cenas de mutilação. A origem do Gorecore vem do fascínio por filmes slasher e gore, principalmente nos anos 80 e 90, influenciando nichos de fãs de terror e música pesada. No entanto, o estilo começou a ganhar mais visibilidade com o surgimento de bandas que incorporavam temas violentos e visuais chocantes, como Cannibal Corpse e bandas de gore grind. A controvérsia em torno do Gorecore está no uso explícito de imagens violentas e perturbadoras, o que muitos consideram de mau gosto ou ofensivo, além de seu impacto psicológico. Críticos argumentam que ele glorifica a violência e desensibiliza as pessoas, enquanto os fãs veem isso como uma forma de arte e expressão, muitas vezes usada para chocar ou desafiar as normas sociais. Traumacore é uma estética visual e emocional focada em temas de trauma, dor e sofrimento, geralmente expressa por meio de imagens perturbadoras e distorcidas, muitas vezes ligadas a experiências de abuso, perda e isolamento emocional. Surgiu como uma subcultura na internet em comunidades como o Tumblr, onde usuários compartilham essas imagens como uma forma de externalizar suas emoções e experiências traumáticas. Ela se caracteriza pelo uso de figuras infantis como personagens de desenhos animados e brinquedos, mesclados com textos perturbadores e sombrios, criando uma sensação de desconforto e contraste entre a inocência e a dor. Traumacore é amplamente debatida devido à forma como lida com temas sensíveis. Críticos argumentam que a estética pode inadvertidamente glamourizar ou fetichizar o sofrimento e o trauma, tornando-se prejudicial para quem consome esse tipo de conteúdo sem o devido contexto ou suporte emocional. Outros veem na estética uma válvula de escape,
ou uma maneira de lidar com traumas pessoais, oferecendo uma forma de expressão para sentimentos que muitas vezes são reprimidos. No entanto, a natureza altamente pessoal e visceral do conteúdo muitas vezes levanta questões sobre os limites entre arte, terapia e a possível retraumatização de quem cria e consome esse material. Esse foi o iceberg sobre as estéticas da internet. Obviamente, muitas ficaram de fora, e outras que foram abordadas aqui têm muito mais a oferecer e a ser explorado. Se você gostou desse vídeo e quiser dar seu feedback, você é muito bem-vindo. Bom, era isso por hoje, até mais.